estamos aqui de volta, estamos aqui com o Nexus Pod, mais um episódio de um local de encontro, de um local onde nós queremos principalmente expor, dar visibilidade àqueles que são mais importantes para o Nexus, que são os membros do Nexus, pessoas que nós sempre buscamos da forma mais criativa, mais intensa, que se desenvolvam, que cresçam e que tenham sucesso nas suas vidas pessoais e profissionais. Hoje temos aqui um amigo, um cara que eu gosto muito, um cara que eu quero provocar, que é um cara que eu sei que posso provocar. Diego, é um prazer enorme estar aqui contigo. Bem-vindo! Eu é que agradeço, Thiago. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu agradeço a oportunidade de ter esse momento aqui de trazer um pouquinho de mim, falar um pouquinho do Nexus. Acho que realmente é de grande valia isso. Muito bom, bem-vindo. Ó, vamos brindar aqui. Pá. Muito bom. Eu queria começar conhecendo um pouquinho sobre o Diego, que eu também não conheço muito. Fica à vontade, fala um pouquinho quem tu és, de onde vens, o que é que tu gostas, se torces pelo Benfica, me fala todas as tuas verdades. Bom, sou o Diego, hoje sou advogado, mas já fui no passado técnico em química. Essa é uma curiosidade sobre mim. Olha, já é o que eu gosto, é quando vem coisa nova. Técnico em química, então Foi assim, formado com inscrição em conselho e tudo, mas desencantei pela área e falei, não, é direito mesmo que eu quero, e aí fui e fiz essa... Não foi bem uma transição, porque eu tinha começado ali como técnico, depois mudei. Eu não sou daqui da capital, né? Eu não sou daqui da região metropolitana de São Paulo, eu sou do interior, sou de São José dos Campos, mas já estou aqui há praticamente 18 anos, então moro em São Bernardo, me considero um bernardense, um batateiro, como o pessoal lá se chama, né? Quem nasce em São Bernardo é batateiro. E outra curiosidade sobre mim, que também nem sempre eu acabo trazendo isso nas conversas, eu sou do interior e do interior do interior. Meus pais são produtores de leite, então a gente tem fazenda. Então, eu até os meus 17 anos de idade, eu morei na roça, né? Eu vivi na roça e lá, desde sempre, meus pais sempre se esforçaram para que eu estudasse e fosse crescendo, queriam uma vida diferente para mim, e eu corri atrás, fui abraçando e devagar fui crescendo, fui aprendendo. Tive o meu primeiro emprego, aí foi quando eu entrei e fui fazer o curso de técnico em química. Lá em Depois, São José. lá em São José dos Campos mesmo. E aí, depois disso, cheguei a trabalhar um tempo na época, por um processo seletivo, né, que acabou sendo ali bem desgastante, eu me decepcionei um pouco com a área, falei, quer saber uma coisa, agora eu vou estudar para concurso público. Aí comecei a focar em estudar, foi aí que também eu já tinha, de certa medida, essa questão de gostar do direito, e foi estudar para concurso público que eu descobri que realmente o direito era para mim. Fui, depois tendo vindo para São Paulo, depois de um tempo, nesse meio de caminho aí, aconteceram muitas coisas, mas já aqui em São Paulo, em São Bernardo, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Entrei na faculdade com essa ideia de prestar concurso e seguir na área pública. Mas foi exatamente durante um estágio na área, no serviço público, que eu descobri que eu não queria ser servidor público, que aquilo não era para mim, que aquilo ia me limitar. Eu queria ser advogado, porque no serviço público, por mais que eu começasse num nível menor e subisse de cargo e chegasse até chefia, esse seria o meu limite. Eu me sentiria como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E fazendo o estágio foi que foi, não, eu vou ser advogado, porque eu sendo advogado, o céu é o limite. Então foi por isso que eu resolvi mudar de profissão. E de lá para cá, depois de me formado, aí comecei aquele negócio, a gente começa a empreender. Também nunca trabalhei em escritório. Desde quando eu me formei, eu tenho o meu escritório, né? Comecei ali devagarzinho. A gente tem às vezes até aquela ilusão de quando a gente começa, de que eu vou ser especialista, advogado tributarista, eu só vou fazer tributário. Não, o sexto ano de direito né, depois que você se forma, é o ano mais difícil da faculdade da vida, que é quando você começa a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nos 5 anos anteriores. E foi nesse processo, aos poucos, aí você fala, não dá para fazer só uma coisa.
eu preciso de fazer outras coisas, meio que se tornar um clínico geral ali, fazer um pouquinho de cada coisa para que até que as coisas vão se caminhando, se encaixando, para que você tenha ali uma estabilidade, tenha uma carteira de clientes e possa ir crescendo e solidificando. Hoje, já há 2, 3 anos, eu estou focado realmente em duas áreas exclusivamente no escritório, a parte de previdenciário e a parte de direito tributário. Então, esse é um pouquinho de mim, do que é o Diego. Evidente que tem muito mais coisas aí, mas aqui nesse momento, acho que a essência daquilo que precisava de ser dito, eu trouxe. Maravilha, muito bom. Já descobrimos algumas coisas novas e é isso, esse é um dos pontos, é uma das coisas que eu gosto. E me fala um pouquinho, nessa área previdenciária, eu sei que tem vindo a ter um sucesso bom e é realmente uma área que eu acho que as pessoas não têm consciência, elas precisam ter algum amadurecimento para começarem a ver Sim, que precisam fazer isso. sim. São poucos aqueles que têm consciência muito antes. Eu próprio sou teu cliente, pedi para fazer esse trabalho. Acho que ainda com alguma antecedência, já para precisamente para preparar, mas já com menos campo do que você eventualmente pode fazer quando estiver antes, mas foi super interessante e uma pessoa acaba descobrindo coisas novas, mas eu vejo realmente nessa área, principalmente na parte previdenciária, uma área super interessante e que você tem que despertar um pouco a necessidade, e ela é, de certa forma, é fácil de despertar para quem tenha uma consciência de longo prazo, de despertar essa consciência e depois é esperar o momento da pessoa ter o seu fluxo de caixa e fazer esse investimento, porque é um investimento. Sim, exatamente. Falei alguma coisa de errado? Faz sentido? Que mensagens é que tu falas para quem realmente quer um advogado que trabalhe um pouquinho na tributária? Eu acho que tributária as pessoas têm um pouquinho mais consciência empresarial, mas a parte previdenciária, Isso poucos é falam que fazem, não é? exatamente. Eu acho que assim, eu acho que não só na parte previdenciária, tributária, de uma forma geral, não é uma característica do brasileiro se planejar para as coisas. A gente vive o presente, a gente vive o momento. E o direito previdenciário, ele é planejamento, né? Seja ele ali da forma mais simplificada, ou seja algo mais elaborado, é extrema importância o que você trouxe, né? Quanto antes eu começo a me preparar, o quanto antes eu me preocupo com essa questão, melhor as chances de ter um melhor resultado lá na frente. Porque se eu deixo para a última hora, não é incomum eu pegar situações em que a pessoa já está ali na casa dos seus 60 e poucos anos e achar que pode se aposentar, mas não, porque ela contribuiu, mas não fez da forma correta, ou não contribuiu o suficiente. A gente tem aí ao longo do tempo também uma outra coisa que impacta bastante essa questão da previdência em si, que são as mudanças, né, que constantemente acontecem. Isso não é uma coisa exclusiva nossa aqui no Brasil. As pessoas têm vivido mais, então, portanto, a tendência é que cada vez mais as regras de acesso aos benefícios previdenciários elas fiquem mais restritas, mais difíceis de ser alcançadas, mas não por essa razão as pessoas devem deixar de olhar isso, né? Eu acho que assim como você, outras pessoas também, eu até, né, tenho conseguido isso dentro do Nexus, demonstrar para as pessoas a importância, a necessidade de de olhar para essa questão previdenciária, não esperar chegar o momento em que acha que poderia se aposentar para poder. E não é incomum, quando as pessoas deixam para o último momento, elas terem surpresas desagradáveis. Porque às vezes ela cria uma expectativa baseado em algo que já foi no passado, achando que ainda se aplica. Como eu disse, as regras elas se mudam constantemente. E se a pessoa não está preparada para isso, ela vai ter uma surpresa desagradável ali na frente. E muitas vezes, dependendo das circunstâncias de cada um, é tarde demais para poder resolver. Né? Porque já se passou muito tempo, a pessoa já está, às vezes, numa idade mais avançada, às vezes até uma debilitação da saúde por conta da idade, e não ter esse benefício pode prejudicar bastante a vida, né? A qualidade de vida ali da pessoa nesse finalzinho de vida. E e é isso. Eu acho que a importância realmente de se preocupar com esse momento, olhar para isso antes que ele chegue. Uma das discussões, olhando e aproveitando um pouquinho esta tua experiência, uma das discussões é sempre, por um lado, se
o investimento na previdência pública é um bom investimento. Sim. E o outro lado é, sendo ou não, se ele existe, vou maximizar para que ele funcione da melhor forma a meu favor. Isso não há dúvida nenhuma. Mas ele é um bom investimento ou não é um bom investimento? É muito mais só saber aproveitar ao máximo e tirar o máximo do sistema. Sim, De de uma fato. forma correta, Sim, sim, logicamente. exatamente. Sim. É comum esse tipo de dúvida mesmo. Não é incomum eu ouvir no meu dia a dia falar assim, mas por que que eu vou pagar a Previdência? Por que que eu vou pagar o INSS, que é quem gere o sistema de Previdência, sendo que quando chegar a minha vez eu não vou ter direito, vai ter acabado o INSS? Uma coisa eu sempre digo para as pessoas, o INSS é o Estado brasileiro. Ele não vai acabar. Se ele quebrar, o Estado brasileiro tem que quebrar junto. Então, isso não vai acontecer. Mas uma coisa que é fato, isso eu digo sem nenhuma preocupação. Cada vez mais as regras de acesso vão ser mais dificultadas, vai ser mais difícil você conseguir o benefício e, por consequência, também os benefícios vão ter um valor menor. Isso é um fato. Agora, com relação à questão, vale a pena investir ou não na Previdência Pública? A gente tem que olhar por dois aspectos. Primeiro, toda pessoa que exerce atividade remunerada, seja ela formal, tenho ali um MEI, uma microempresa, faço isso por meio de um CNPJ, ou faço isso na pessoa física. Pela lei, é segurado obrigatório da Previdência Social, portanto, tem que pagar o INSS. E aí aquela questão que a gente vai esbarrar, ok, tem que pagar. Vou pagar pelo mínimo? Vou pagar pelo teto? Porque a gente tem um mínimo para se pagar e um máximo pelo qual eu posso pagar. Qual é o valor que eu vou pagar? O planejamento ele vai trazer exatamente essa resposta. Ele vai, né, a partir ele vai fazer um raio-x daquilo que existe de contribuição hoje, né, ele vai olhar para o teu passado, vai ver o momento presente e falar, ok, a partir dessas informações passadas e da tua idade, do tempo de contribuição, pelas regras hoje existentes, você vai se aposentar em tal momento. E aí a gente consegue trabalhar como vai ser feita a contribuição dentro desse período. E eu tenho observado na maioria dos planejamentos que eu faço, salvo algumas exceções, recolher pelo mínimo não é o melhor dos caminhos. Mas então eu vou recolher pelo teto. Também não é o melhor dos caminhos, porque a gente vai ver que o quanto a gente investe ao longo do tempo não vai retornar quando eu conseguir a aposentadoria dentro da minha expectativa de vida. Então, nesse caminho, que a gente consegue identificar o quanto eu vou... Esse equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Eu vou investir até X, né, até um patamar, e esse patamar vai variar de acordo com cada situação, porque a gente, no planejamento, leva em consideração o que existe e a projeção de futuro. Então, vai chegar, olha, aqui é o seu ponto de equilíbrio. Até aqui, o que você investir, você recupera. A partir daqui, se você colocar dinheiro, você não pega de volta, né? Então, a gente consegue. E aí, até fazendo um parêntese aqui, essa parte do planejamento, a gente tem uma margem de trabalho assim, quando a gente está falando do empresário, do empreendedor, que trabalha por conta própria. Quando é CLT, aí não tem muito o que ser feito. Se eu ganho R$ 1.000 ou se eu ganho R$ 10.000, é sobre essa base que vai incidir a minha contribuição. Então, o empreendedor, sim, ele pode trabalhar essa forma de contribuição para que lá na frente ele tenha um melhor benefício e não esteja desassistido no momento ali normalmente a gente precisa mais, né? A gente não tem a mesma força de trabalho que tem hoje e lá na frente a gente vai precisar desse dinheiro para nos ajudar. Gente, se tiver dúvida, se precisar, fala com esse cara. Esse é um cara carismático, é um cara que entende, que vai fundo e que vai buscar a melhor solução. Diego, agora eu quero saber de nexos. Bora lá. E vou provocar. Aqui é que eu vou começar a provocar. A primeira pergunta que eu te faço, para te deixar super desconfortável, é: qual é o melhor grupo do Nexus? Sem sombra... sem sombra de dúvidas. O meu coração está dividido 50-50. 50 para São Bernardo e 50 para Interlagos. Esse cara é bom. Não peguei ele. Não tem. Eu acho que assim, é evidente, eu cheguei ao Nexus por meio do Interlagos,
mas hoje estou lá como presidente do São Bernardo e assim, são dois grupos extraordinários, cada qual ali com a sua dinâmica, com a sua sinergia, mas são dois grupos assim que não tem mais ou menos, está dividido meio a meio. Não, é muito bom. E o trabalho, o Diego, não que seja o responsável, mas ele construiu. Realmente o Interlagos é um grupo fantástico, é um grupo com uma harmonia, com uma vida, com uma dinâmica social entre membros muito gostosa. E eu sei que tu foste uma parte importante para fazer isso. E ele foi por fazer isso muito bem. Nós tivemos um momento de mais desafio em São Bernardo e eu acabei desafiando o Diego para, como ele era de São Bernardo, para ele assumir São Bernardo e felizmente depois de um ano nós vemos um São Bernardo completamente diferente daquele que estava. Ele já foi um grande grupo, julgo que já tenha sido o maior grupo do Nexus. Hoje já é um grupo forte, um grupo maduro novamente, ainda com desafios grandes, mas realmente muito, muito saudável. Te agradeço muito. Me fala um pouquinho dessa experiência de ser presidente de um grupo, o desafio de ser presidente, a gratificação também de ser presidente, não é? É, tem, como tudo, tem sempre assim, os ônus tem os bônus, né? É claro que é um desafio muito grande, mas é um desafio que eu enfrentei tanto no Interlagos, depois no São Bernardo, cada qual ali com seus desafios, mas eu enfrentei isso de uma forma que eu pudesse dar o melhor de mim a partir daquilo que eu tinha, colaborar com as pessoas e posso dizer o seguinte: fazer parte da liderança, fazer parte do Nexus como um todo é um marco, é um divisor. Hoje eu olho para trás, eu já estou caminhando para o meu quarto ano de Nexus, hoje eu olho para trás e eu consigo ver que existe um Diego antes do Nexus e um Diego depois do Nexus. E aí, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, porque a gente aprende muito, né? Você estando como membro, a gente já aprende ali nos vários momentos das reuniões, nas RDNs que nós fazemos com os membros, os mais diversas áreas e coisas. Então, assim, isso por si só já é um grande aprendizado. Mas estar na liderança, ser presidente, te desafia muito, te exige bastante, mas também te traz ali aprendizados que transformam a sua vida, né? Hoje eu olho, eu vejo, eu me comunico muito melhor, eu falo muito melhor com as pessoas. Por mais que eu fosse advogado já antes de fazer parte do Nexus, aí normalmente a gente acaba tendo uma desenvoltura maior para falar, mas hoje eu consigo me comunicar muito melhor por conta disso, né? Por conta dessa experiência que a gente vai, esse aprendizado que a gente vai agregando ao longo do tempo. E eu acho que também na questão do quanto profissionalmente a gente amadurece. Porque seja no pitch que cada um faz durante as reuniões, quando a gente está ali prestando atento naquilo que o membro está falando, a gente aprende muita coisa do empreendedorismo, né? Empreender não é uma coisa fácil, como eu até disse no início, comecei lá o escritório achando que ia começar já surfando na onda, na crista da onda. Mas não, você tem que baixar a bola, vem para a terra, aqui que funcionam as coisas, e você vai gradativamente aprendendo, gradativamente se desenvolvendo, e o Nexus ajuda muito nisso, né? Porque ele você aprende a liderar as pessoas, você aprende a ouvir as pessoas, você aprende a se comunicar com as pessoas. Eu acho que é uma escola assim extraordinária. Para mim foi muito bom porque eu aprendi e cresci muito com isso. Então, maravilha. Eu acredito muito isso, sou um apaixonado por isso. Queria que me dissesse, ainda antes de chegar à fase final, que eu já te avisei o que é que vai acontecer na fase final, quero que tu digas também, até pela essa tua experiência, o que é que tu consegues falar, quase que o pitch de 30 segundos, tem que ser curto mesmo, o que é que tu consegues falar para um presidente que está a assumir? O que é que ele tem que estar atento? O que é que ele tem que se preocupar? O que é que algumas coisas, algumas pinceladas consegues fazer em 30 segundos? Bora lá. Eu acho que para quem está assumindo presidência, uma coisa que é extremamente importante é a gente saber ouvir os membros, entender os membros. É claro que a gente tem normas, a gente tem regras ali, mas a gente também saber ouvir o membro, tá disposto a colaborar e a se entregar, porque realmente exige dedicação, exige esse empenho, esse esforço nosso em se doar.
E depois, evidentemente, vem também todo um retorno disso, seja no crescimento pessoal, no crescimento profissional, em geração de negócio, enfim, vale a pena. É um desafio, mas também o resultado ali, você encontra o pote de ouro no final do arco-íris. Você, é. Como em tudo na vida, não é? Acaba por ser nas Exatamente. relações pessoais, na relação de família, em tudo isso, você tem que servir, tem que se doar para, naturalmente, você ter essa reciprocidade. Não, fantástico. Papo gostoso, queria continuar aqui. Você sabe que é uma das pessoas que eu mais admiro, que eu mais gosto e que Eu acompanho. agradeço. É muito, muito gratificante. Não te vou permitir dar uma mensagem para Interlagos, porque você está aqui como presidente do São Bernardo, foi por isso que você foi convidado. Então, a turma de Interlagos, que não fique com ciúmes, não há ciumeira, ele está aqui nessa qualidade, e por isso eu vou pedir que tu comuniques, olhes para a tua câmara, a câmara focada, de amor, de pai para filho, e Bora. passa a mensagem que tu quiseres para a turma do São Bernardo. São Bernardo, batateiros, 2024 foi um ano de bastante desafio, a gente enfrentou diversas coisas aí, mas a gente persistiu, lutou e a gente tá aí firme e forte de novo, crescendo cada vez mais e convoco a todos para que a gente continue nesse mesmo ritmo. A gente já passou um percurso difícil, né? Mas esse percurso, a parte mais difícil já foi. Agora a gente vai começar a colher os frutos. Na verdade, a gente até já começou a colher os frutos a partir do segundo semestre daquilo que a gente veio plantando desde o começo de 2024. Então, bora trabalhar firme esse ano junto aqui de novo e fazer o Nexus São Bernardo ser maior do que o Nexus Moema. E é assim, mais uma vez eu não vou poder responder, não posso responder, vou ouvir só. E maravilha. Mas o que eu digo isso, eu posso responder, o que é legal é na minha opinião, nem é uma rivalidade, é essa brincadeira, essa liberdade de grupos e que acabam estimulando, todo mundo acaba querendo ir mais longe fazendo isso. E é muito legal ver isso e ver que realmente o São Bernardo quer ter esse olhar de que putz, quero ser um dos melhores grupos ou o melhor grupo do Nexus. Isso é fantástico e te devo muito a isso. Lógico, à equipe, foram várias pessoas que acabaram trabalhando nesse desafio. Gente, foi maravilhoso estar aqui, foi maravilhoso estar aqui com o meu amigo, como eu vos disse, é uma pessoa especial, é um presidente que fez história em 2 grupos, que com certeza vai continuar a ajudar o Nexus, e foi uma entrevista super gostosa. Muito bom, é um prazer enorme e nos aguardem, teremos aqui novos episódios e mais conversas, mais pessoas e mais para descobrir dentro do Nexus, do mundo do Nexus. Obrigado. Eu que agradeço também, Thiago. Obrigado a todos.